Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo quais são as melhores classes aí para cada personagem. E galera, caso você venha gostar do conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal e se inscreva para continuar acompanhando, beleza? Então sem mais demoras, bora pro vídeo. E aí pessoal, pra quem não conhece, eu sou o Sig e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bem galera, eu vou estar falando para vocês quais são as melhores classes aí na minha opinião, né? E vou estar mostrando também qual a melhor classe elegida pela comunidade, né? Fiz várias enquetes aqui no canal, onde lá o pessoal tava votando, olha, para vocês qual é a melhor classe para cada personagem. Tá, eles aqui galera, ao meu ver a que tá saindo melhor é a primeira classe dela. A primeira classe dela aí tem um destaque maior, visto que ela tem árvore de talento, né? Tem mais ataques básicos, né? Então a classe aí que tem bastante destaque. A sua segunda e terceira classe a galera utiliza com a troca, dependendo da pessoa ou dependendo da situação. A quarta classe dela é meio largada, né? Ao meu ver, eu quase não vejo a galera com a quarta classe, né? Dá pra se dizer que assim não é uma classe ruim, mas as demais são melhores. Para mim, a melhor classe da Alice é a primeira classe dela, tá? Espadachim. Aqui na enquete que eu fiz, né? Teve um total de 825 votos. A primeira classe ficou em primeiro lugar, né? Com 59% dos votos. A gladiadora e a quarta classe dela ficaram em segundo, né? Empatados aí, né? E a cavaleira já ficou em último. Agora a Lyria, ao meu ver, né? A melhor classe que ela tem atualmente é a caçadora, né? A classe aí da Saraivada, muito boa, né? É uma classe que ao meu ver não tem skill de 3 de MP, né? A terceira skill dela não é muito boa, mas a segunda skill dela e a quarta skill dela são muito boas, né? Então é um personagem aí que tem um pouco de foco em skills meio diferenciado, né? Geralmente a gente utiliza muito a terceira skill com os personagens, né? A Lyria de segunda classe a gente já utiliza só a de segunda e a quarta skill dela, né? Já que a terceira skill dela não é muito boa. A primeira classe dela também é bem legal, só que devido aos nerfs dela, eu acho que ela já não está mais melhor do que a segunda. Eu gostava muito da primeira classe, só que devido aos nerfs do tiro élfico, né? A redução do debuff que ela causava, que era o melhor debuff do jogo, né? Acho que hoje ela, ao meu ver, já não é a melhor classe da linha, né? A terceira classe dela também é muito boa, né? O Percas dá bastante destaque. E tem a skill em área, né? Só que como a gente foi lá no vídeo da Tenlist, né? A terceira skill dela precisa de um dano um pouco elevado, né? Para estar limpando a fase, somente com uma skill. Já a quarta classe dela, ao meu ver, é a que menos destaca das três, tá? Então, ao meu ver, a Lyria, a melhor classe dela é a segunda. De acordo com a enquete aqui que a gente fez, deu 935 votos. A segunda classe dela saiu em primeiro também, deu 63% dos votos. A primeira classe dela ficou em segundo, com 15% dos votos. A guardiã ficou em terceiro, com 12% dos votos. E a nova, né, que é a quarta classe dela, ficou apenas com 10%. A Army, ao meu ver, a melhor classe que ela tem é a primeira, né, é a que tem maior variedade aí, né, de skills, para dar suporte, essas coisas. Então a primeira classe dela, aí, ao meu ver, é a melhor, né? A segunda também é boa para dar suporte, só que o DPS dela eu não acho tão interessante como o de primeira, né? Em relação ao ataque, essas coisas, as skills dela de dano, eu já prefiro a primeira, mas o suporte dela é bem interessante como o de primeira. A de terceira classe já é mais porrada, né? Mais porrada, e a quarta classe dela também é mais porrada. Então, para mim, a primeira classe da Army, né, é a melhorzinha. Eu uso ela em conjunto com a de terceira classe, né, ou a quarta. A segunda eu quase não utilizo, né? Por causa que como eu já uso a primeira para dar suporte, para dar DPS e suporte, né, eu ficar com a segunda não é muito interessante. Mas também é uma classe muito boa, né? A Army praticamente varia muito do estilo de jogo da pessoa. Praticamente ela não tem uma classe assim ruim, né? Varia mais da pessoa. Mas de acordo com a enquete aqui, ficou a primeira classe dela em primeiro, né? Uma melhor, com 60% dos votos, 947. Depois a gente teve em segundo lugar em 30% a Arquimaga. Depois a gente teve a Feiticeira em terceiro, com 7%, e a Arquimista, né, a segunda classe dela, em 4%. Depois a gente tem o Las. O Las, para mim, a primeira classe dele é a melhor,
tá? Devido à variedade, devido a ele poder usar as shurikens, né, para atacar de longe. Ao meu ver, é a melhor classe entre as 4 dele. Jogo juntamente com a quarta, tá? Devido à quarta skill dele. Bom, terceira classe dele também é interessante, né, por causa do buff da primeira skill dele. Essa skill aqui ela aumenta 50% do dano do próximo ataque, seja skill ou ataque normal, né? O pessoal gosta também de combate com a terceira skill, a outra classe por causa disso. Por exemplo, você usa aqui a primeira skill dele e muda de classe, usa uma quarta skill ou outra skill, e no caso essa skill vai ter um aumento de 50%, tá? Mas para mim a melhor classe do Laz aí, né, é a primeira. Aqui na enquete que eu fiz do Laz saiu a melhor aí a Ninja, né, a primeira classe dele. De 907 votos ficou 64% a primeira classe. Em segundo ficou o Retalhador, 29% dos votos. Em terceiro ficou o Vingador. E em segundo ficou, né, em último, né, ficou aí a segunda classe dele, o Mercenário, 2% dos votos. O Ryan aqui, ao meu ver, atualmente a melhor classe dele é o Executor, visto que ela possui todas as transformações do Ryan, né? Tanto o Lobo, quanto o Néflis, quanto o Magnus. Justamente, né, é a única classe que é capaz de utilizar o Magnus, né, que ao meu ver é a melhor transformação que ele tem atualmente, né? Anteriormente a gente tinha o Néflis, né, que era muito forte, só que foi nerfado, né? Praticamente só nerfou ele até acabar com o Caboclo. O Lobinho é mais para ativar o buff, né? Mas para dar porrada mesmo é o Magnus. Então, ao meu ver, a quarta classe dele, né, também as skills dele são bastante interessantes, né? As skills de porrada sem ser transformação, ao meu ver, se saem bem para DPS, né? É o do Sentinela e a do Executor aqui, né? Ao meu ver, são as classes que tem mais dano. A primeira é mais, ao meu ver, mais para dar suporte, né, e mais para PVP, vamos ver. Classe mais para PVT, tanto que na CA são 2, que era a época que eu jogava mais PVP, eu vinha muito Ryan de primeira classe, eu mesmo gostava de jogar muito com ele de primeira classe. Já o Xamã, as skills deles não são muito interessantes, não sou muito fã das skills do Xamã, né? Para dar DPS eu prefiro o Sentinela ou se não a quarta classe dele. Então, ao meu ver, a melhor classe do Ryan é o Executor. Aqui na enquete de 940 votos, o Executor saiu em primeiro. Ficou em segundo o Xamã. Em terceiro ficou a primeira classe dele, o Druida. E em último ficou a Sentinela, né, com 11%. Agora o Ronan. O Ronan, ao meu ver, a melhor classe dele é o Dracone, é o Draconiano, tá? Por causa que é uma classe que tem uma recuperação de mana muito boa, né? E uma das coisas que tem maior destaque é a esquiva. A esquiva dessa classe é, ao meu ver, a melhor esquiva do jogo. Tem um ranger gigantesco, dá para desviar praticamente qualquer boss e com a facilidade. Então, as skills dele já não são muito fortes, né? Ao meu ver, não são as skills mais fortes do jogo, né? A classe que tem mais dano, né? Só que é uma das classes aí que tem uma recuperação de mana muito boa, né? E para você recuperar com essa esquiva é bem fácil. Então ele tem um dano legal, não tanto dano antes do nerf dele, antes do nerf do Splash Damage da skill de 3 de MP dele, mas é uma classe aí muito boa no geral. A terceira classe dele também, ao meu ver, é a melhor classe dele para causar dano, né? Atualmente é a que dá mais dano. A primeira classe dele, ao meu ver, jamais é para suporte, mais para dar a benção divina ali e tudo mais, mas também não é uma classe ruim. Praticamente o Ronan, né, como eu falo nas lives, ele não tem uma classe ruim, né? Vai mais da pessoa, que nem a Armin, vai mais da pessoa. A quarta classe dele também é muito boa, né? Só que, ao meu ver, as que tem maior destaque é a melhor aqui, ao meu ver, a segunda classe e a terceira, que são as duas que eu utilizo, né? A segunda como principal e a terceira como secundária. Fiz aqui a enquete do Ronan, de 990 votos, saiu a Dracônico em 43%, em primeiro lugar, né, a segunda classe dele. O Defensor ficou em segundo, né, com 24%, a terceira classe dele. O Inquisitor ficou em terceiro, né, com 22% dos votos, e a primeira classe dele ficou com 11%. Agora a gente tem a Amy. A Amy, ao meu ver, a classe dela aí que tem maior destaque, né, é a primeira classe dela, a Dançarina. Gosto bastante da classe dela, principalmente porque é a única classe dela aí que tem a esquiva, né? Dá para se esquivar, tem um DPS muito alto, né? Não é o DPS de dizer mais forte do jogo, né? Mas assim como no Ronan, por ter a esquiva é bem interessante, né? A primeira classe dela aqui.
É uma classe que tem um suporte, praticamente a melhor, é a que tem mais suporte, né? Recupera a vida, ressuscita, dá aumento de ataque, né? Então é a classe que tem, para dizer, mais buff da classes da AM, né? E outra classe também que, ao meu ver, que é a que eu uso também, é a Musa, né? A Musa, ao meu ver, também é a classe que tem mais DPS, ao meu ver, da AM. Tem um dano aí bem alto. Também é um personagem que serve para dar suporte também bem interessante. A terceira classe dela, ao meu ver, é meio apagadinha, né? Das classes dela aí, é a que eu menos gosto. Ela, o suporte dela já não é tão interessante como as demais classes dela, né? E o DPS dela também não é muito alto. Então a terceira classe dela é meio, ao meu ver, é meio apagada. A quarta classe dela já é boa, tanto que é uma classe aí que serve para limpar mapa, para fazer desafio épico mesmo na fornalha, bem interessante você usar a Superstar, casa da Mzilla, né? E tem um Prisma Brilhante para ir no Bear. Então, ao meu ver, a melhor classe da AM é a primeira, né? E eu jogo juntamente, né, como troca a Musa, tá? Somente a quarta skill quando eu vou Berkas ou desafio épico, mas geralmente é a primeira e a segunda. Aqui na enquete de 882 votos, a AM ficou em primeiro lugar, foi a quarta classe dela, a Superstar. Em segundo ficou a Dançarina, é a primeira classe dela. Em terceiro ficou a Diva, com 8% dos votos. E a Musa, que é a segunda classe dela, ficou em último em 6% dos votos. O Jhin, ao meu ver, a melhor classe dele aí é a quarta classe, né? Ao meu ver, aí é a melhor mesmo, a melhor de todas. É a quarta classe dele, o dano que ele dá no chutes é muito alto, né? Todas as classes dele possuem esquiva, então em relação à esquiva todas elas são boas. A primeira classe dele para mim é primordial, principalmente se você for focar ela como principal ou com a troca de armas, por causa do buff dela do Ying e do Yang, né? Que aumenta, que dá a imortalidade dele e recupera o HP, né? E o Ying, que aumenta o dano dele em 50%. Então essas classes aqui, o Jhin praticamente você vai utilizar praticamente a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, a primeira e a quarta, né? A primeira praticamente tem que estar, ao meu ver, em todas os combos, né, de armas, tá? A segunda classe dele é bem interessante, também tem um dano bem legal, né? Só que não tem tanto dano como de quarta, ao meu ver. E a terceira classe dele, ao meu ver, é a mais apagada, né? Ao meu ver, a que tem menos dano é a terceira classe dele. A classe aí, praticamente, ao meu ver, também é a classe mais tranquila de jogar, é a terceira, bem de boa de jogar com ela, mas é a classe que, ao meu ver, aí tem menor destaque, né? Ao meu ver, ela não tem tanto destaque como as demais, né? Mas a melhor classe dele, ao meu ver, é a quarta classe dele aí, para eu combo ela juntamente com a primeira, tá? De acordo com a enquete que eu fiz aqui, o Jhin ficou, o primeiro lugar dele aí, melhor classe, ficou Iluminado, quarta classe, né? A primeira ficou em segundo, com 12%. O Monge ficou com 5% em terceiro lugar. E o Mestre ficou em 3%, né, em último lugar. Depois a gente tem um Sighart. Sighart hoje, ao meu ver, a melhor classe dele é o Avatar, né? O JF dele é muito forte, né? Ele tem uma recuperação de mana aí, opa caramba. Então, de melhor classe para mim é o Avatar. A terceira classe dele eu encomendo mais para a galera que não sabe fazer o JF. E se não souber fazer o JF, realmente o Avatar ele não é muito interessante, né? Aí no caso é mais interessante você jogar com o General. O General, ele é uma classe aí muito boa, muito forte, né? A única coisa que ele teve problema foi quando ele lançou e o pessoal nerfou os ataques especial dele, que é o ataque de pra cima, né? Esses ataques aqui, ó, se apertar pra frente Z, pra cima Z, né? Esses ataques eles foram nerfados, né? Antes eles tinham um dano bem legal, bem interessante, praticamente você podia ficar só com o Z pra cima do Sighart, causava um dano bem interessante. Hoje praticamente você só pode utilizar o ZZZ, os demais ataques dele foram bem nerfados, né? A segunda classe dele aí, ao meu ver, é a que é menos interessante, né? Não é uma classe de dizer ruim, né? Mas em relação aos demais, ao meu ver, é a que está mais fraca aí. Ela é muito boa no Berkas, é a melhor classe do Sighart no Berkas, né? Mas para o PvE no geral, ao meu ver, ela fica em último. Agora a primeira classe dele, eu gosto muito dela na Torre da Extinção. Na Torre da Extinção ela tem um destaque interessante. De acordo com a enquete aqui de 1000 votos, né, a quarta classe dele ficou em primeiro lugar, 74%. A terceira ficou em 13%, né, ficou em segundo. A primeira classe dele ficou em terceiro, com 10% dos votos.
E a segunda ficou em último com 3%. A Maria, ao meu ver, a melhor classe dela é a primeira, tá? Devido à variedade de skills que ela tem, né, para você estar utilizando. E principalmente os canhãozinhos, né? Os canhãozinhos dela aí tem um destaque muito grande, é o que deixa ela ficar com mana infinito. Tem bastante dano, né? Um personagem que tem um DPS aí muito forte. Só a quarta skill dela que não é interessante. A quarta classe dela é boa, só que eu não sou tão fã dela em relação à primeira classe, é por causa que a terceira skill dela, né, ela não causa muito dano, né? É uma skill em área, só que devido ao nerf que eles deram no zero absoluto, né, e na quarta skill dela, eu já não gosto tanto dela quanto de primeira, né? Não é uma classe ruim, só que em relação à primeira eu prefiro a primeira, né? A poeira cósmica, ela é uma skill aí bem interessante, né? Só que você tem que ter uma taxa crítica boa, porque se não critar, né, causa quase dano nenhum. Então a quarta skill dela também tem esse negócio, ao meu ver, né? Que você tem que ter uma taxa de crítica, né, boa com ela para estar critando. Na troca de classe mesmo eu uso a quarta classe dela, né? Eu utilizo a primeira como a principal, né? E a quarta classe dela como secundária, tá? A segunda classe dela também é muito boa, só que é uma classe aí que, ao meu ver, a pessoa tem que ter uma jogabilidade já conhecida com ela, né? Não é uma classe aí, se dizer, fácil de se jogar, devido ela ter a barra, né, de tiro. Depois que essa barra dá sobrecarga, né, você não consegue mais atirar, né? Então o pessoal, geralmente é o pessoal mesmo que gosta muito da segunda classe dela que joga. Agora a terceira classe dela, ao meu ver, é a que tem menos destaque das demais, né? Uma classe mais para dar suporte, para dar mana pro pessoal. É a que, ao meu ver, é a que tem menos destaque. Bom, mas para mim a melhor classe que tem da Maria hoje atualmente é a primeira classe dela. Aqui na enquete que eu fiz de 1000 votos, a quarta classe dela ficou aqui primeiro, né, com 82% dos votos. A segunda classe dela ficou em 13% dos votos, né? A Tecnomaga ficou em segundo lugar. A Duelista ficou em terceiro e a terceira classe dela ficou em último. Agora o Dio. O Dio, ao meu ver, o melhor caminho dele é o híbrido, tá? Que é o que eu utilizo. Você utilizar tanto o caminho da Força Maligna quanto o Arsenal, devido eu conseguir pegar a Esfera das Trevas e a Esquife de Ossos aqui, mais o buff das duas, né, de aumento de dano. E eu consegui também pegar aqui do Arsenal Demoníaco o Brilho Caótico, a Orbe Arcana, né, que é que, ao meu ver, a melhor Orbe do Dio, reduz aí 32% do consumo de AP do Dio, né, e consigo também pegar a Esquiva, né, que é o caminho aqui das sombras. Uma esquiva que ajuda bastante ele. Caso você queira saber como é que monta essa build do Dio, tá? Tem um vídeo aqui no canal da build que eu utilizo, né? A build híbrida, tá? Fiz aqui a enquete no canal. O Dio, 893 votos, ficou em primeiro lugar o híbrido, né? 56%. O Arsenal ficou em segundo, né? Com 23% dos votos. E a Força Maligna ficou em último. Agora o Zero é uma build completa, né? A Rei é build, ao meu ver, híbrida, né? Lupus também não tem classe, essas coisas, né? Você vai somente a build dele, tem as builds dele aqui no canal, né? A Lane, ao meu ver, é a das trevas, é a melhor, né? Entre as duas. A da luz é mais para dar suporte. Essa entre as duas, melhor classe aqui, ao meu ver, é das trevas, né? O Azim também, a melhor classe dele, ao meu ver, também é a Ryujin. A guerreira eu não sou muito fã dela, por causa que o pessoal tirou o principal destaque dele, né, que era o Punho da Agulha. Antes reduzia bastante defesa, agora só diminui 5%, então não é muito interessante. E também não gosto muito em relação aos buffs dele, né, que tem que ficar na barra. Você não coloca ele automático, né? Você tem que vir aqui e ativar ela na barra de skills, né? Então ocupa um espaço. A melhor classe do Azim, ao meu ver, é a Ryujin. A Holly é praticamente híbrida. Praticamente você utiliza as duas classes dela. Tem a build da Holly aqui no canal. A Edel também é preciso dizer, é um personagem que você pega as duas, né? O Veiga já a gente também só tem uma classe. Bom, então galera, essas são as melhores classes, ao meu ver, dos personagens. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E galera, como eu falei para vocês, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso você queira receber mais conteúdos como esse aqui, basta vocês inscreverem para se notificar dessa notificação nova lá. Caso você queira apoiar o canal, gosta dos vídeos aqui do canal, quer me ajudar, você pode estar me ajudando através dos próprios meios do YouTube ou através do Pix, aí na descrição, canal.gmail.com.
É isso aí. Até a próxima aí. Ou